Não, os 15 minutos é suficiente. Eu acho que praticamente todas as coisas já foram esgotadas, mas eu gostaria de levantar algumas questões. Vossa Senhoria falou que participou do movimento Veio para a Rua. As informações que eu tenho é que Vossa Senhoria foi líder importante dos movimentos de extrema-direita que aconteceram no Brasil de 2013 para cá, inclusive teve participação ativa na eleição desse que é o pior presidente da República de toda a história do nosso país. Eu pergunto, Vossa Senhoria continua apoiando o presidente e o governo Bolsonaro? Eu nunca apoiei o presidente nem o governo Bolsonaro. Nunca apoiou? Nunca. Vossa Senhoria esteve presente agora nesses atos do dia 7 de setembro aqui pela implantação de uma ditadura no Brasil? A última vez que eu tive movimentos democráticos foi na época do impeachment da presidente Dilma. Então, na verdade, a relação de Vossa Senhoria com pessoas vinculadas a esse governo, ela é muito mais funcional do que política, eu podia dizer assim? É profissional. Sim ou não? Qual foi a pergunta? Não, perguntei se a relação, então, de Vossa Excelência com pessoas desse governo estão na esfera muito mais do ponto de vista profissional ou pessoal do que político? De forma alguma. Não é política? E nem profissional. Não é nada, então. Não é nada. Ah, que beleza. Realmente é difícil entender, Tá porque difícil mesmo. as informações que circulam aí pela imprensa é que o senhor tem algum nível de proximidade com um dos filhos do presidente, conhece o outro, conhece a ex-mulher, teria feito algumas ações profissionais no sentido de apoiar o início da carreira empresarial do filho mais jovem, e não há nenhuma identidade política, segundo o que Vossa Senhoria diz. Mas tudo bem. Vossa Senhoria tem algum parente seu que trabalha em gabinetes de senadores aqui? Não. Elineide Nunes não é... Não. Raimundo Nunes também não são parentes do senhor, certo? Veja, é muito difícil a gente aqui não fazer algumas constatações que são óbvias, e eu farei algumas poucas, porque acho que todos os fatos já foram fortemente explorados. Vossa Senhoria diz que tinha uma empresa para fazer consultoria empresarial e consultoria política. Agora veja, que consultoria política se poderia prestar a uma empresa como a Precisa? Uma empresa que se pretende trabalhar com produtos da área da saúde, já aplicou golpes repetidos no serviço público no Brasil, no Ministério da Saúde, com o nome de Global, no governo do Distrito Federal, e aplicar o maior de todos os golpes, que era a venda da Covaxin para o Ministério da Saúde. Mas eu fico me perguntando, como é que se faz uma assessoria política para uma empresa que quer vender teste e vacina para o governo brasileiro? Análise de cenário é o quê? Olha, vai ser importante vender vacina, vai ser importante vender teste e tal. E aí, ao invés de Vossa Senhoria ter produzido isso, um documento político que dissesse, olha, vai ser preciso teste, porque essa doença já tem testes para poderem ser feitos. Com a testagem você pode eliminar ou reduzir a disseminação da doença e, portanto, haverá um espaço para a venda de testes para o Ministério da Saúde. No momento em que surgir uma vacina, haverá também essa... Mas, na verdade, não foi isso que Vossa Senhoria fez. Vossa Senhoria participou diretamente de tratativas que diziam respeito à possibilidade de venda de testes. E tudo aqui já foi dito. Vossa Senhoria chegou a receber
algum pagamento da Precisa por conta desse trabalho que Vossa Senhoria fez? Não. Tinha alguma previsão, algum percentual que Vossa Senhoria receberia caso esses testes? Como seria a forma de remuneração? A gente não chegou a nem tratar desse assunto porque a licitação não foi para frente, enfim. Foi o lapso de 30 dias que eu tive contato com o pessoal da Precisa, no máximo. Seria, na sua opinião, assessoria política, aqui um dos diálogos de Vossa Senhoria com o Ricardo, aquele que foi realmente o mais mentiroso, um dos mais mentirosos que passaram por aqui. Mas seria assessoria política, uma conversa que ele tem com o senhor, por exemplo, que ele diz que iriam retirar a Bahia Farma, que estaria na frente, com possibilidades de ter a vitória nesse concurso que foi feito para venda de testes. Isso seria, na sua opinião, contribuir para uma avaliação política, prestar uma assessoria política? Seria assessoria política ter essa intermediação de um senador que a gente não sabe quem é, e na verdade as pessoas estão esquecendo, quem diz isso é o Ricardo, ele diz ao senhor, mas é óbvio que numa hora que alguém diz assim, eu vou falar com o senador, Vossa Senhoria sabia quem era esse senador? Faz um ano, no máximo, que esse debate, um ano e pouco que esse debate aconteceu, essa conversa foi registrada. Como é que o senhor não lembra? É muito difícil a gente não lembrar um senador que estava, de alguma forma, facilitando essa aquisição, provavelmente por razões humanitárias, queria que houvesse um controle mais rápido da pandemia, ou queria ajudar o Brasil a superar aquele momento de dificuldade. O senhor tem certeza que não lembra? E pode até ele não estar fazendo nada demais. O senhor não lembra, não? Não lembro. Mas, de toda sorte, Vossa Senhoria deu algumas contribuições importantes. Eu diria que a maior delas foi aqui confirmar que aquele documento, que é, na verdade, uma cartilha de como agir numa licitação para fraudá-la quando se tratar de testes, né? Na área da saúde, se deve fazer. E ali estão vários crimes realmente evidentes, né? no que foi possível se observar, não é? A outra coisa que eu acho que é muito grave também, que o senhor aqui não contestou, não explicou o porquê, é de como o senhor Max ter sabido, não é, antes da realização da operação da Polícia Federal, o que iria acontecer aqui em Brasília. Como disse o senador Randolfo Rodrigues, Vossa Senhoria, exatamente como outros que aqui estiveram, é o exemplo mais evidente, mais simbólico do que é esse governo. Vossa Senhoria, ao que diz, não era formalmente representante da Precisa, embora tivesse verbalmente contratado, participou de negociações que envolveram integrantes do Ministério da Saúde, integrantes, inclusive, de áreas relevantes, porque o senhor Roberto Dias, que foi indicado pelo deputado Ricardo Barros para o Ministério da Saúde, teve reuniões com Vossa Senhoria, não é? E, em verdade, o que nós observamos é o mesmo padrão. Um governo que não tem controles, um governo que não tem gestão, um governo que não tem transparência, e aqui, não é? Nós tivemos vários exemplos, apesar do que dizem alguns de nossos colegas aqui, não, tudo bem, porque não aconteceu, aconteceram coisas sim. Na Covaxin não aconteceu o pagamento e a importação da vacina, porque um funcionário não aceitou. Aqui não aconteceu a aquisição fraudulenta desses testes, porque houve uma operação da Polícia Federal que jogou água no chope da Precisa, que já estava pronta para ganhar de forma fraudulenta essa mesma
licitação. Portanto, senhor presidente, eu quero tão somente dizer que o depoimento de hoje ele é relevante, especialmente por isso. Reconhece a origem do documento que traçava aquele passo a passo, ao mesmo tempo diz que coube a Precisa, portanto também temos aí uma prova contundente, né, de como a Precisa estava agindo, e ainda nos deu a pista de que, na verdade, recebeu do senhor Danilo Trento, mas teria sido produzido pela área técnica. Aí cabe a gente investigar o que é área técnica, se era, por exemplo, aquela senhora que participou de um depoimento aqui, né, que num determinado dia veio toda sofrida e no outro dia fez um depoimento marcado por uma arrogância muito grande. E, com isso, eu acho que o relatório do senhor senador Renan Calheiros fica muito mais robusto para que possamos cumprir a nossa responsabilidade de mostrar ao Brasil quem são os causadores dessa tragédia sanitária, política, econômica e social que foi o enfrentamento dado pelo governo federal à pandemia. Muito obrigado.